Boa tarde, pessoal. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Mais um Debates do Lier, nosso último debate do ano de 2022, esse longo, curto ano, difícil ano, mas que a gente supera, vamos superar, estamos superando. Hoje, muito especialmente, nós recebemos o professor Marcelo Floriano. Muito obrigada, Marcelo, pela presença. O Marcelo vai apresentar para a gente o pré-projeto de mestrado dele, que ele vai apresentar ainda no nosso programa de pós-graduação em História, na UFAL, sobre os padres canadenses e a luta por terra, movimentos sociais em União dos Palmares. Palmeiras... Eita, tô falando errado? Não, falei certo. Cadê? Certo. Na Paróquia Santa Maria Madalena. Na Paróquia Santa Maria, que é o nosso Palmares. Então, Marcelo, fica à vontade, viu? Você pode aí apresentar e depois a gente vai abrir a roda para o debate. Muito obrigada, fica à vontade. Bem, eu só tenho a agradecer, boa tarde aos colegas e colegas, né? Esse grupo hoje muito seleto do Lier, pessoal de peso, né? Os colegas aí, e eu sei que vão contribuir bastante no trabalho, que é um trabalho ainda embrionário, né? Um projeto, o qual estou amadurecendo, e a princípio eu vou fazer uma fala breve, né? Apenas indicativa a respeito do projeto. Tem algumas coisas que eu já queria mostrar de material, alguma coisa simples, mas aí eu vou tentar ser breve e depois eu gostaria da contribuição de vocês, tá certo? Primeiro passo, as motivações para a temática. Eu acho que a gente, como historiadores, assim, ou no meu caso, pretender estar pesquisador, eu parti das inquietações de presente para trabalhando essa temática. Mais precisamente, como foi comentado, talvez não, tenho certeza que 1º de janeiro a gente fecha um ciclo da história do Brasil meio complicada, né? Uma história que teremos trabalho para analisá-la. E começa em 2018, numa conversa com um colega meu, isso na cidade de Murici, terra dos Calheiros, né? E vinha naquela discussão de eleições, tudo mais, e alguns temáticos que a gente, pelo menos eu achava que tinha um consenso, né? Questão sobre ditadura, tortura, violência. Eu achava que havia espaço, né? E eu acho que acabamos, de certa forma, nos surpreendendo com a força e com o número de pessoas que se identificam com essa temática, que são favoráveis, né? Ou tem uma concepção de democracia diferente, né? Fora do que a gente trabalha, né? Que a gente pensa. E essa conversa partiu do seguinte: eu trabalho na cidade de Branquinha, eu não sei se alguém já teve o prazer de conhecer, é uma cidade pequenininha, aqui da Zona da Mata, antes de União dos Palmares, né? Fica a 15 quilômetros de União, eu acho que uns 70 quilômetros de Maceió. E aqui não, no caso lá, como em União, mas lá principalmente, há um grande contingente ainda de população na zona rural. A cidade tem, em 2010, já está muito desatualizado, era para já ter uns dados mais atuais. A cidade tem 10 mil habitantes, sendo 4 mil da zona rural, em assentamentos principalmente, né? Tem muito assentamento, é uma conquista de lá da região, quer dizer, 40% da população. E nessa conversa, eu estava tendo com meus colegas, que foi um dos pontos que me chamou a atenção para entrar nessa temática, foi que o meu colega defendia, né, de que só quem sofreu com a ditadura foram os bandidos, pessoas ruins, de certa forma, ele dizia, né, de certa forma. Ele dizia, olha, meu avô, meu pai,
produtor rural, tudo mais. Ninguém sofreu com isso, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu sabia como o aparelho repressor do Estado, durante um período autoritário, funciona nos centros urbanos de maior porte, né? Mas nas pequenas cidades, nos cantos mais longínquos, às vezes passa despercebido, né? Parece que tanto faz quem está no poder, ou os coronéis já agem de forma tão autoritárias, e um regime autoritário talvez não faça tanta diferença, né? Então, esse foi um primeiro passo para meu interesse pela temática, né? Trabalhadores rurais, movimentos sociais do campo e a questão da repressão. O segundo momento foi uma indicação da professora Irineia, uma das reuniões do LIE, né? Ela dizia: pessoal, tem um material no CIAM, material, olhem lá, é um material que dá para pesquisar, é um material muito bom, que não tem ainda estudos aqui no estado de Alagoas. E da professora bater nessa tecla, eu, por curiosidade, fui olhar. E por coincidência, um dos primeiros documentos que eu abri era justamente um documento que falava sobre a questão das tensões rurais no campo na região da mata, né? Então, juntou aquele interesse que eu tinha com o movimento social do campo, a questão da repressão, como identificar nos pequenos centros urbanos, né? E eu vi que era uma possibilidade. Então, conforme eu fui vendo outras documentações, eu fui vendo que era impossível dissociar da Igreja Católica nesse período. Aqui na paróquia de Santa Maria Madalena, né? Aqui em União dos Palmares, já dando recorte, quando eu falo paróquia de Santa Maria Madalena, oficialmente, nesse período, ele engloba a vila de Munguba e Santana do Mundaú. Mas, nas minhas conversas aqui com o pessoal, que eu vou chegar num ponto mais à frente, que é a possibilidade de dialogar as fontes do CIAM, do Sistema Nacional de Informação com a História Oral, eu percebi que essas fronteiras eram muito tênues, porque havia relações com os leigos da cidade de Branquinha, tem um povoado muito importante rural que é chamado Cabeça de Porco, Santo Antônio da Boa Vista, que ele já pertenceu à União, hoje pertence à Branquinha, e é fronteiriço, então havia influência. Então, esse recorte espacial, ele é um dinâmico, ele não é aquele recorte administrativo do município em si, da paróquia em si. Ele é bem, eu diria, bem dinâmico, né? Então, a gente usa como referencial, mas há interlocuções com outros municípios aqui. Eu tive mais contato com o pessoal de Branquinha, mas também já tive informações de Santana do Mundaú, né? Esse pessoal que participou da formação do sindicato. Também havia a ação da igreja, né? Então, o recorte espacial é esse. O recorte temporal, esse como é um projeto, um pré-projeto, e é tudo muito embrionário, e aí eu vou ouvir vocês, e também estou passando aqui a minha experiência, e para fechar, eu a princípio tinha delimitado de 1976 a 1991, quando é extinto o Sistema Nacional de Informação, né, pelo ex-presidente Fernando Collor de Mello. Mas aí tem uma inquietação que eu tinha, que era justamente quando começam essas movimentações rurais, ela começa por volta de 63, 64. Antes disso havia a ação da Igreja Católica com o Soral, há reuniões aqui,
antes de 64, né? Só que nos documentos do Sistema Nacional de Informação, eles não aparecem, há um silêncio referente à paróquia de Santa Maria Madalena de 64 até 1990, 1979, e eu fiquei me perguntando, poxa, se eles faziam qual era a atuação? Havia uma atuação dentro dessa comunidade de leigos aqui pela igreja, porque ela não aparece, né? E também, como a intenção era também trabalhar com os movimentos sociais, eu percebi, não é o foco do trabalho, mas eu acho que é bom a gente ter uma percepção ou um pouco do conhecimento dele, para até fazer um comparativo, que é os movimentos estudantis da cidade. Era um movimento estudantil, pelo que eu vi, um tanto atuante, mas também ele não aparece nesses documentos de informação, né? O que levou a alguns questionamentos de esse silenciamento, né? Porque a ocorrência desse silenciamento. Nesse sentido, eu deixei o recorte temporal de 64 a 91 para, a princípio, né? Não é fechado, né? Tudo ainda é uma base de reflexão, de leituras e de construção, para que seria melhor fazer uma análise mais de longa duração, ou fazer um recorte mais delimitado, né? Vou explicar o porquê, né? Que nem eu ia dizendo, há essas atuações desses membros, né, dos movimentos rurais, e eles são, de certa forma, tutelados pela Igreja Católica, no formato de organização para sindicalização, né? Eles têm esse processo, né? A Igreja Católica em si faz esse trabalho. O professor Medeiros, ele vai lembrar que a expansão da Igreja Católica até aqui no Estado, ela segue um tanto essa questão do trajeto econômico do Estado, né, da ampliação de Maceió, indo a Palmeiras, São Miguel, Zona da Mata, e essa questão econômica parece que ela reflete um pouco aqui na sociedade palmarina ou na paróquia também, né, porque é um período de desenvolvimento econômico, e esse período vai envolver muitos conflitos, né? Muitos conflitos, vai desencadear a ação desses padres canadenses, que agora eles vão... Já existia um trabalho da igreja, eu acho que é a ação social, a ação católica da igreja, né? Já vinha atuando, e quando eles chegaram em 64, eles deram um encaminhamento, eles continuaram o trabalho que vinha sendo feito. E entre esses trabalhos, havia os trabalhos assistencialistas e os trabalhos de conscientização, né? Trabalho educacional, né? Entre esses membros. E, nesse sentido, o trabalho de conscientização, ele ocorre para a formação do sindicato, em 64. Um dos primeiros presidentes, o primeiro integrante, é o senhor Adeildo Ângelo. Eu cheguei a conversar com ele aqui no sindicato, aqui do Minas Palmares. Ele foi muito
solícito, né? Tem que agradecer a ele. Ele só não ficou muito simpático com os objetos da modernidade, que eu queria gravar. E ele não deixou gravar e não deixou anotar. Ele conversou comigo, a gente conversou cerca de quase 2 horas, ou 2 horas. Mas quando eu peguei o gravadorzinho, ele disse, primeiro eu não fui nem para fazer uma entrevista. Eu fui só procurar saber se havia pessoas da época da fundação do sindicato, né? Isso antes da pandemia, um pouquinho antes da pandemia. A pandemia já estava se desenvolvendo ali na Itália, né? Tinha chegado aqui no Brasil, eles já tinham de idade, né? E ele foi muito solícito, né? Me levou para a sala dele lá. E quando eu falei, ele disse: a gente tem muito para conversar. Eu peguei o gravadorzinho, né? Eu disse: a gente posso registrar? Aí eu disse: não, registrar não. Eu converso com você, mas registrar, né? E até mesmo anotações. Eu disse: não, a gente conversa e depois eu penso né? Mas também foi um dos pontos, até talvez atropelando aqui um pouquinho, da questão da história oral, porque eu tinha documentação, né? Eu tinha visto um pouco da documentação que tinha ali no CIAN, né, do Sistema Nacional de Informação sobre a paróquia, sobre a atuação desses padres, né, e dos movimentos rurais no campo, mas eles são muito resumidos, eles são relatórios, assim, muito de classificação. Padre e tal, perfil progressista. Logo, ele vai ser, por consequência, subversivo, pregar ideias comunistas, né? Então, são relatórios muito de informação, muito enxuto, né? Eles são nessa natureza. E esse diálogo com as pessoas, com essa pessoa em si, mostrou uma outra face, né? E até talvez eu não estou já respeitando aqui a ordem do projeto em si, mas a questão metodológica da história oral, a se trabalhar, eu achei muito rica as informações que ele tinha, para além do documento. Embora que tenhamos que ter os devidos cuidados, né, quando se trabalha com memórias, né, a gente vive hoje, né, as memórias são representações daquele passado que eles viveram, né, mas eu achei de uma riqueza muito grande, e até às vezes a gente é um pouco ingênuo, né, porque quando ele estava me relatando, eu estava fazendo o relato, e eu acho que pela minha inexperiência eu queria fonte, eu queria algo registrado, eu queria algo escrito, eu queria foto. E ele, muito sinceramente, me disse: meu filho, a gente era tão jovem ali, com 17, 18, 19 anos, né? Se juntavam. Ele falou que não podia se juntar em qualquer canto, eles se juntavam à noite, geralmente, era uma coisa mais discreta, tudo mais. E ele disse: olha, a gente juntava aquele grupo que tinha interesse de reivindicar direitos, que não estava satisfeito e tal. A gente queria formar o sindicato, mas para escrever, só quem sabia ler era o padre. Só quem poderia fazer algum registro em si era o padre. Então, o que eu posso lhe oferecer são minhas memórias em si, né, daquele momento. Né? Então, foi um dos pontos que me abriu um interesse, né? E passando por esse ponto, né, trazendo um pouquinho para a problematização, a gente tem um Estado que tem uma realidade social muito difícil, uma realidade, eu acho que não é questão nem de Estado em si, é questão de região, né, que é de muita pobreza, a questão que
pelo menos que eu vivencio aqui, e era muito presente, era a indústria canavieira, né? Eu trabalhei por alguns anos no estado de Pernambuco, aqui perto, em Catende, não sei se alguém conhece, cidade de Catende, Pernambuco. Aqui de União a Catende, a gente passava mais ou menos 4 horas de viagem. Eu dizia, como viajar pelo litoral sem ter a praia. Você viu o mar de cana, quando era tardinha, essa hora, que o vento batia, você via as ondulações dos canaviais. Né? E quando eu cheguei para trabalhar lá, me deparei com uma situação muito parecida. Aqui de miséria, de exploração, de realidade de ter na caderneta de estudantes do ensino médio 70, 80 alunos matriculados à noite, e no período de funcionamento da usina que atende, ficar 15, 20 alunos. Os demais iam para o corte, ia para a indústria canavieira. E se tornava um ciclo, porque eles não conseguiam terminar o ano letivo, né? E no outro ano se matriculavam, e quando chegava o período se afastavam de novo, até que chegava um momento que eles desistiam. Não conseguiam completar o ciclo de educação, né? Então, essa realidade, assim, eu vivi de muito perto, né? Familiares, amigos, trabalho, né? Nesse sentido. E quando, assim, eu me dispus a trabalhar quando eu encontrei os arquivos do CIAN, essa realidade do latifúndio, da questão econômica e dos movimentos sociais, como eles, de certa forma, eles foram perseguidos, houve repressão, mesmo que fossem de origem, tem a formação de origem católica, assim, tendo a organização desse sindicato pelos padres, né? Tanto que tem uma notazinha de jornal da CONTAG, né, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, sobre a paróquia de Santa Maria, o sindicato de União dos Palmares, que eles era alguma coisa, um ato violento que ocorreu com alguns trabalhadores, e ele reclamava, ele dizia, olha, até os sindicatos que são criados pelos padres, uma crítica da CONTAG, né, pelas sindicatos, ele dizia, olha, até o sindicato que é criado pelos padres para, de certa forma, diminuir os ânimos, né, de certa forma, no entendedor da CONTAG, conter os ânimos para que eles sempre em conciliação com os patrões, esses sindicalistas são agredidos, né? E o fato do Sistema Nacional de Informação estar permeado por isso, tá? Ter essas informações e não agir, né? Ou agir conforme os interesses de uma classe ou de uma elite dominante. Aí é que vem um ponto que eu questiono, né? Há essa formação dos padres atuando junto da juventude, junto dos movimentos sociais do campo, mas ele não aparece nos primeiros anos, né? Até 1979. No momento que esses grupos eles começam a reivindicar terras de ex-governador, de usineiro e de reivindicar direitos trabalhistas, aí parece que incomoda a elite local, que desperta
o Sistema Nacional de Informação, né? Eu tenho um documento aqui, professora. Eu não sei se eu poderia passar ele aqui, que eu grifei algumas partes desse documento. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer isso aqui. Não chegaram? Eu disse, a minha internet banda larga é uma grande propaganda que não dá para confiar. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui fazer esse documento aqui. A professora vai me auxiliar, e assim, o meu computador não me ajuda tanto, e eu pareço um pouco leigo nessa parte. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se vai aparecer. Só um segundinho, tá certo? Eu vou fazer uma tentativa, professor. Se não der certo, a gente dispensa, tá certo? Eu faço só a leitura do trecho. Tudo bem. Deixa eu fazer aqui. Ele não identificou não, aqui não. Tá, Não identificou. dependendo Certo. quando você abre o arquivo, você tem que deixar ele expandido, aberto. E aí você vai aqui nesse quadradinho que tem a setinha de apresentar agora e clica em uma janela. Aí ele tem que aparecer todas as janelas que estão abertas no seu computador, que estão expandidas. Mas peraí, deixa eu só ver aqui esse detalhe, se eu deixei expandido mesmo. Porque quando a gente abaixa a janela, minimiza, aí ele não enxerga mais. Certo. É porque eu abri aqui. Deixa eu ver. Não, ele não vai dar certo não tá Tudo ainda bem, não. querido, E eu não vou nem me atrever a dizer que vou mandar para a senhora. Porque Tá. se os outros não chegaram, chegou. no próximo que for o projeto ou alguma outra coisa, aí eu prometo a vocês mostrar ele na íntegra, porque provavelmente enquanto pré-projeto ele não vai aparecer. Mas eu queria só passar aqui uns trechos dele, fazer uma leitura aqui. Ele é um documento feito pelo Sistema Nacional de Informação sobre a região canavieira de 1979. Ele foi produzido pela Seção de Informações do Ministério da Justiça e no Departamento da Polícia Federal, né? Então, ele abre o documento dizendo o seguinte: gradativamente sentimos agravar-se a situação na área rural deste estado. O grande número de irregularidades na zona rural praticada contra os camponeses vem preocupando este órgão, que constantemente recebe queixas
de presidentes de sindicatos rurais e de trabalhadores. Aí avançando, né? A indústria canavieira neste estado emprega 80% do total da mão de obra rural, daí se constituindo uma área bastante vulnerável à exploração e à atuação de elementos ligados à subversão, que é um ponto que ele mesmo já faz essa relação. Pobreza, miséria, exploração seriam suscetíveis à ideologia ou o pensamento comunista, né? Continuando o documento, ele, no outro parágrafo, ele diz o seguinte: de setembro a abril de cada ano, a usina emprega cerca de 3 mil trabalhadores. Aí, de maio a agosto, que é o período da entre-safra, 70% desses trabalhadores são dispensados. Aí, dá mais para frente no documento, ele continua. Para se ter uma ideia, desses 80% citados, somente 25% têm carteira de trabalho assinada, porém, não recebem 13º salário, hora extra, hora noturna, e ainda quando são dispensados, não recebe o que tem de direito. Ponto. Na zona canavieira também trabalham muitas mulheres e crianças, estas nas faixas etárias de 10 a 14 anos. Aí, avançando mais um pouquinho na frente, ele relata no próximo parágrafo, que não aceitam trabalhadores que sejam sindicalizados. Aí ele faz aqui um relato de um trabalhador, né? Aí ele diz, na usina São Simeão, que é a usina em Branquinho, né? Só foi permitido o funcionamento da escola quando não abordam assuntos referentes aos direitos dos trabalhadores, do trabalhador rural. A citada usina, tão logo que soube que estavam ministrando tais ensinamentos, proibiu o funcionamento da referida escola. Aí ele diz aqui, mais adiante, que no município de União dos Palmares, na Fazenda Gorda, existiam famílias que já trabalhavam nas terras. Diz o seguinte, vou ler de forma literal. Existem várias famílias trabalhando há mais de 20 anos, pagando foro anual, com casas por elas construídas e com vários tipos de lavouras plantadas. A aludida usina deu o prazo improrrogável até o dia 30 de 10 de 79 para a desocupação das terras, para garantir o cumprimento das determinações da usina, colocou 2 vigias armados, encarregados de proibirem a feitura de qualquer tipo de plantio, bem como limpeza das já existentes. As coações e ameaças diárias praticadas pelos vigias, aí ele cita o nome aqui, eu não vou citar, é um documento público, né? Antônio Landeza Silva e Vilásio Andrade de Oliveira são contratantes e, além disso, são contratantes e, além disso, ainda colocam veneno para matar os animais daquelas famílias. Como ocorreu dias atrás, quando aplicaram uma dose tão forte de veneno em um cavalo que até os urubus que foram comer o animal vitimado morreram. Estes fatos foram relatados ao delegado de polícia de União dos Palmares, que nenhuma medida adotou sobre o assunto. O documento é extenso, mas pelas passagens que eu li, dá a perceber a violência com que ocorria, né? E o próprio sistema de informação tinha eles conseguiam captar essas informações dessa realidade no campo e pediam até providência, porque com a miséria eles eram um campo
suscetível à subversão. Qual é o meu questionamento aí? O regime conhecia a vulnerabilidade, as dificuldades daquela comunidade, mas não faziam nada. No momento em que essa atuação desses padres, junto aos leigos, junto aos movimentos sociais do campo, eles começam a reivindicar, eles começam a reivindicar terras, reivindicar a posse daquelas famílias que, como foi dito, que há vários anos já habitavam o território da usina. E esses indivíduos, eles eram, como se posso dizer, eles eram invisíveis na hora que eles começam a querer reforma agrária e querer ocupar a terra da usina ou a terra do ex-governador. Aí eles começam a aparecer. Aí a atuação dos padres começa a ser questionada, né? Que pregam a subversão e tudo mais, né? Então, de certa forma, a problemática em si é essa, a questão do campo, a questão das elites locais e esses órgãos de informação do governo, do regime militar, eles atuavam, tá certo? Só para terminar, para concluir, para não ficar mais extenso do que já foi, né? E quando a gente o tema está na gente, as coisas vão aflorando e a gente vai cada vez falando mais e mais e mais e mais, e parece que não falou, mas eu sei que já, né? Então, só para fechar, as fontes que eu entendi trabalhar seriam as fontes do Sistema Nacional de Informação, referente à paróquia, mas aí parece que quando a gente está naquela pegada, a gente quer batalhar em várias frontes, né? Porque aí, quando eu tive conhecimento desses relatos da história oral, eu quis juntar e casar. E uma outra coisa é também os jornais de caráter principalmente católico e também o Jornal da Contagem, né? Aí às vezes a gente quer muita coisa e não dá para fazer tudo. Eu fui fazendo aí, parece que eu joguei tudo, mas eu sei que eu vou ter que ter o choque de realidade e filtrar. A gente não pode querer o mundo, a gente tem esse desejo de abraçar tudo, né? Mas eu coloquei aí vários frontes, mas eu sei que não vou ter como batalhar nesses frontes todos. Vou ter que selecionar para trabalhar. Então essas fontes são importantes, mas eu gostaria em si da opinião de vocês, porque eu gostaria em si da história oral, de estar lá, né? De ver, porque tem essa questão dos relatos, tem essa questão de você estar no olho a olho com a pessoa, né? E essas pessoas dizer que foi importante trabalhar, né? E um outro detalhe que eu acho que eu não deixei exposto aí, os padres canadenses que atuaram 3 padres, né? Um já morreu, né, faleceu, o outro está no Canadá e eu estou tendo contato com ele através de e-mail, né? E o outro eu não tive, assim, eu não consegui contato com ele, né? E eles têm personalidades, assim, atuações diferentes, né? No material que eu tinha mandado para a professora Irineia, que a internet banda larga aqui comeu os arquivos e não chegou no final, ele mostraria especificamente o quê? Algumas ações sociais desenvolvidas por esses padres, principalmente o padre Donald, que ele vai
ele vai fundar a Fundação Mirim, que é para adoção de menores abandonados que sofriam violência doméstica, né? Eles ficavam recolhidos. Né? Esse foi ele que criou e administrou e passou por leis, né? Tem a Casa dos Pobres, tem o Hospital São Vicente de Paulo, e teve até uma coisinha que vocês não chegaram a ver, mas aí eu mandei a foto de uma ruinha, né? Uma ruinha pequenininha, e o nome da rua é Rua das 10 Casas. E sempre quando eu ia fazer algum cadastro, era curioso, né? O pessoal perguntava, por que 10 casas? Só tinha 10 casas nessa rua? Aí eu não sabia, né? Tinha 10 casas idênticas. E depois da adolescência eu descobri que foram esses padres que construíram essas casas e doaram para pessoas carentes, famílias, principalmente idosos, né? Então, até isso eu tive esse contato, vivia na rua, essas casinhas são várias, bem parecidas. Né? Depois eu boto, por curiosidade, eu boto no grupo, para vocês verem. Eu fui pescar essa imagem lá no Google Maps, o pessoal descaracterizou as casas, depois que eles foram embora, e a igreja perdeu o controle e virou terra de ninguém. Esses são fatos do padre Donald. O outro padre que eu estou tendo contato, que é o padre Emílio, ele atuava na Pastoral da Terra, na Pastoral Carcerária, ele dava aula, ele era formado como professor no curso superior. E ele, nos relatórios do Sistema Nacional de Informação, ele era o subversivo, ele era aquele que se envolvia nos problemas políticos, econômicos e sociais da região. Aí dele não tem nada na cidade. A única coisa que se tem dele é justamente um assentamento que conseguiu na reforma agrária. Aí é o assentamento Padre Emílio. Então, há essas situações, né? Então, são contextos e fatos que me levaram a estar desenvolvendo o trabalho, né, embrionário. Professor, no final, professor, eu faço os devidos agradecimentos ao grupo, tá certo? Eu vou deixar o pessoal aqui comentar. Então, no geral é isso. É um pré-projeto, algo que está amadurecendo, é algo que eu estou ainda buscando, é algo que eu tenho ampliado minhas visões com os debates do grupo em si, né? E tudo isso vai ajudando na construção desse projeto. Esse é um primeiro passo, e os passos diante eu compartilhar com vocês e, claro, receber as opiniões, as experiências de quem já está no dia a dia de pesquisa, para que eu possa estar reorganizando, repensando e refletindo a respeito, tá certo? Obrigado pela atenção e desculpa porque eu digo que não vou falar, mas acabo falando. Tá certo? Obrigado pela atenção, pessoal. Obrigada, Marcelo. Você realizou já um milagre, que foi fazer o César abrir a câmera. Então... Que bom! Incrível, porque acho que em 2 anos de pandemia ou mais... Eu estou desarrumado, minha gente, me desculpe aí. Muito bem, vamos abrir então a roda do debate. Fiquem à vontade, quem quiser já levantar a mãozinha. César, por favor. Opa, César. Então, assim, de início eu quero parabenizar, né, primeiramente o Marcelo, né, porque eu sei quanto é complicado, né, a gente fazer um projeto de pesquisa, né, a gente, né, ter uma ideia, assim, sintetizar, e isso já é um esforço, né, que tem que ser considerado. De antemão, eu só quero avisar que não tenha uma impressão errada de mim, né, assim, sobre os comentários que eu vou fazer, né. O pessoal, eu já li, né, o projeto, né, do pessoal, né, eu sou meio chatinho, então,
de antemão, eu já peço desculpa, assim, se... César, fica à vontade. As costas já que são duras, aguenta. Tô aqui para aprender, meu cara. Fica à vontade. Então, mas assim, os comentários que eu quero fazer é com a intenção de realmente de ajudar, né? Tá. De início, assim, eu acho que você deveria rever seu corte temporal. Foi algo que você propôs, né? Mas eu acho assim que seria interessante, porque eu não sei a quantidade de documentação que você tem, mas a gente tem que pensar se vai dar tempo para você analisar isso em 2 anos, né? Então, eu até pensei que talvez seria interessante você pegar até, diminuir um pouco, pegar até 1985, né, que é no período da reabertura política, né, poderia até ser interessante. E foi essa primeira impressão que eu tive. Outro ponto assim, aqui na sua introdução, eu acho que depois você vai ter que fazer uma revisão meia minuciosa, porque a impressão que passa é que você repetiu parágrafos, entendeu? Você aponta a intenção do projeto, depois mais para frente você aponta de novo a intenção do projeto, é como se estivesse repetindo parágrafos, mas não é nada muito gritante, não, é só, assim, prestar um pouco mais de atenção. Outro ponto é que a gente tem sempre que pensar, quando está montando esse projeto, em relação ao que a banca ia querer ler, certo? Então, você teve uma parte aí que foi exatamente uma parte que você, na sua fala, você reproduziu, que você se inseriu no projeto, certo? Talvez para a banca, né, para os avaliadores da banca, isso não seja muito agradável. Então, tipo, você repensar talvez a linguagem, né, como você colocou, né? No caso, você se inserir em um produto final, né, a gente não vê nenhum, provavelmente não tem nenhum problema, né? Eles até elogiam, né? Mas assim, como um projeto você está vendendo seu peixe, né, tentando convencer eles, né, talvez eles não sintam muito interesse, né? Ainda assim, em relação à introdução, eu acho que faltou você apresentar os padrões canadenses. Você, no caso, menciona os conflitos rurais, né, essa questão, né, a relação da Igreja do Campo, mas seria interessante você apresentar que, assim, a introdução tem que servir como um carro-chefe para o seu projeto, certo? Então, o certo, pelo menos se eu fosse você, né, no caso, eu reduziria um pouco essa introdução, né? Algumas partes delas eu colocaria na justificativa, na sua justificativa, principalmente essa parte da contextualização, o quadro teórico que você apresenta, né? Porque a sua justificativa assim, tá meio enxuta, né? Enxuta até demais. Então, no caso, resumir um pouco essa introdução, né, apresentaria o contexto geral, né, o contexto geral que você quer trabalhar, a questão do campo, apresentaria essa problemática desses padres canadenses, né, e tipo, o que essa problemática poderia se interligar com a área de concentração do PPGH que você está pensando e a linha de pesquisa, certo? E, no caso, essa parte mais ampla, né, sobre essa revisão bibliográfica, você jogar lá para sua justificativa, né, que, no caso, que seria bem interessante. Outro ponto também em relação à questão da metodologia, né? Você, na sua fala, você disse que está em dúvida, né, em relação à metodologia, né, e no caso é algo assim que você tem que ver também, porque, assim, para mim não tem nenhum problema você utilizar as documentações que você achou junto com o diálogo com a história oral. Então, no caso, você deveria, no caso, identificar que eu pretendo fazer uma análise qualitativa documental, ou no caso, uma análise a partir de uma abordagem materialista histórica, né, não sei.
em diálogo com a história oral, no caso, você apontar qual foi o método exato que você quer utilizar. E, nesse caso, também apresentar a base teórica, né? No caso, por exemplo, você menciona a história oral, mas você não menciona autores em relação àquela história oral, né? Inclusive, outro ponto é que eu senti falta de você apresentar os conceitos que você quer trabalhar, né? Quer dialogar ao longo do seu trabalho, mesmo que seja, mesmo que fosse nota de rodapé, né? Você apresentar, você menciona os conceitos, mas você joga o conceito assim no senso comum, né? Assim, o leitor, né? A gente, né? Que lê o projeto, a gente já tem uma noção de alguns conceitos. Mas assim, para a banca sempre é bom, porque passa a impressão, né? Você tem um domínio em relação a esse conteúdo, certo? A mesma coisa em relação sobre a questão da história oral, os autores, né? Existe uma historiografia, inclusive, né? Tem aquele livro, né? Que é um manual de história oral, né? Eu acho que seria até interessante você ler esse livro. E no caso você inserir esses autores, né? Da metodologia no projeto. E também eu acho que nessa parte das fontes seria interessante você colocar uma exemplificação, né? Tipo, alguma fala de alguma entrevista ou de alguma documentação. Porque assim você demonstrava para a banca que você tem um domínio, né, teórico, metodológico, e a partir dessa exemplificação, quais seriam as abordagens que você iria adotar, certo? E outra coisa, prestar atenção quando for revisar lá na introdução, porque tem alguns autores que você menciona lá que você não coloca na referência final, né? Tem um Alves, que eu acho que é o Márcio Alves, né? Que é o livro dele sobre a Igreja e a Política do Brasil, de 78. Né? Você menciona ele na introdução, mas você não menciona ele na referência final. Certo? No demais, eu não sei se foi problema de configuração, mas a sua tabela veio, pelo menos no arquivo, a sua tabela veio estranha, uma configuração estranha. Estava muita suprimida, né? Entendeu? Aí, no caso, você rever essas questões de configuração também. Acho que isso. Né? Me perdoe, assim, qualquer coisa. Cezinha se mas, assim, um crítico pragmático, né? Olha, você tem que passar na seleção, então faça assim, assim, assim. Ok, Cezinha. Marcelo, antes de você dialogar com César, vamos fazer aqui mais uma rodada, mais outros comentários. Aline, por favor, querida. E depois Vanessa. Boa tarde, né, oficial, para todo mundo. Espero que estejam bem, né, se cuidando para dia 1º. Primeiro, né, pedir desculpa, porque assim, eu estou chegando só em tempos eventuais aqui no LIER, mas é porque a agenda para garantir a eleição e depois a governabilidade e a transição tem sido muito difícil. E aí, volta e meia, a gente está numa reunião de transição de governo e do nada está, enfim, envolvido em vários processos. Mas quero dizer que sempre é uma satisfação estar aqui, rever todos, né, Jadson, que eu não tenho cumprimentado ele, colega de turma. Saudade de vocês todos. Eu estava lembrando que de Marcelo, eu ainda lembro quando... Eita, Marcelo, vai estar dando microfonia, porque o seu microfone está aberto. Eu acho que na apresentação do artigo de Séfora, e a professora Irineia falava da importância destas fontes, e agora ver que o Marcelo agarrou a indicação da professora Irineia é muito bom. É sinal que aqueles cutucões, apontamentos, né, estão se dando certo e estão se colocando como caminhos. Eu não vou ser muito pragmática como Cezinha, até porque eu ainda tenho muita dificuldade, passou-se mais de um ano, eu ainda tenho muita dificuldade com essas fontes do Estado, até porque a minha dissertação sempre foi muito arrumada, pautada nas fontes tecidas pelos próprios movimentos populares acerca da questão agrária em Alagoas. E quando eu me deparei com fontes que é o Estado que produziu, eu fiquei muito perdida no que corresponde, o que significa trabalhar com a fonte do Estado. E eu acho que, Marcelo, você também, se fazer essa pergunta, é importante para a gente até entender quais são as nuances e os meandros que essa fonte nos leva.
Aí eu penso que isso também é um elemento assim, muito importante para quando a gente está lidando com essas fontes feitas pelo Estado. E num Estado, num contexto na ditadura civil-militar. Então, assim, acho que são elementos que a gente precisa também pensar quando a gente vai trabalhar com essas fontes do SNI. Outro elemento é que eu acho que você precisaria definir, trabalhar só com os padres canadenses, pensar talvez a biografia, como eles se colocam no SNI, do que pensar a questão do campo. Por que eu te falo isso? Porque até hoje eu acho ainda me traz muita dificuldade pensar o campo a partir do SNI, pensar a reforma agrária. Sabe, eu acho que pensar a biografia ou então os padres a partir do SNI é muito melhor do que você estar muitas vezes pensando no campo, os assentamentos, as organizações rurais, porque isso te dá um outro olhar e uma outra vertente política e também ideológica. Sabe por que eu falo isso? Porque eu fiquei muito matutando nesse atual período o que significa encontrar assentamentos da reforma agrária pós-democratização, Cezinha, não é só até 85. Eu encontrei assentamento da reforma agrária em 98, vigiado pelo SNI. A estrutura do Estado ficou até quase os anos 2000, a mesma estrutura de 64. Então, o que significa isso para um país dito redemocratizado, dito uma nova república? Então, se diz muita coisa, então, né? Então, até hoje, a questão do campo e a questão agrária é uma questão ainda voltada para questões militares. E quando a gente for observar o atual período histórico, o campo brasileiro ainda é militarizado. Quando a gente observa que a Amazônia, nosso principal território, pensando na questão ambiental, é militarizado. Então, assim, por isso que eu coloco assim, não pensar as questões agrárias, pensar as organizações populares do campo, mas pensar talvez assim, só as questões das biografias destes padres, como foi que eles foram vistos pelo SNI, porque eles são ditos subversivos, do que adentrar muitas vezes nesses meandros, do que é a questão agrária, enfim, Alagoas, a questão das ocupações. Tem um trabalho de acho que é Gisele Oliveira Lima, que ela investiga, ela é da UFBA, doutorado da UFBA, ela. Posso até te mandar a dissertação dela, eu li um tempo. Inclusive, encontrei ela é do IFAL aqui de Marechal, não sei, acho que é desse tipo. Acho que de Penedo. Ela é maravilhosa, ela traz a biografia de padres italianos a partir do CNI, do SNI. Acho que você pode beber do que ela bebeu e ela faz esse fio condutor, né, de como é que o SNI foi rotulando como subversivo a partir das ações deles. Então, assim, a biografia deles, as ações deles os fizeram colocar como subversivos, porque está muito se entrelaçando o que é os padres e o que é o campo, muitas vezes, na tua fala, que eu acho que às vezes é melhor delimitar isso direitinho. No mais, eu queria também perguntar, não sei se essa pergunta é para a professora Irineia, como é que também estão se observando quem eram esses agentes do SNI em Alagoas? Isso foi um questionamento que eu fiquei matutando esse atual período muito. Quem são esses agentes? Inclusive, eu fiz o paralelo de pegar o relatório da SNI com a entrevista de história oral, como elas batem. E aí eu fui para o meu entrevistado, para o meu sujeito. Para vocês, quem são esses agentes que rotularam vocês? E aí eu jogo novamente essa pergunta. Então, quem são esses agentes do SNI que estão em cima do fato? Conhece os padres pelos nomes, data de nascimento, que fazem a roupa, placa de moto de militante de MST, voltando para a minha pesquisa. Então, não sei se a professora Iné também está se debruçando acerca dessa questão, mas quem são esses agentes, quem são essas pessoas do SNI em Alagoas, né, que promoveram todos esses relatórios de todas essas investigações e apontaram como subversivos padres assentados da reforma agrária, organizações camponesas e sindicatos rurais. Acho que são elementos para a gente avançar nesse debate e que cabe uma outra pesquisa e que uma outra pessoa pegasse esse tema para também sair investigando, para a gente trazer uma boa contribuição para a historiografia alagoana, no período da redemocratização, antes dela e depois dela. Seriam esses elementos. Eu sei que está um pouco confuso, Marcelo, mas é porque eu também estou nesse nuance, sabe? De compreender melhor essas fontes. Cheiro, espero que você consiga, que esse projeto seja validado para que a gente possa ter uma boa contribuição para a historiografia alagoana. Muito obrigada, querida. Maravilha a contribuição e uma pergunta ótima que eu vou querer responder depois também. Vanessa. Então, boa tarde para todo mundo.
Todo mundo está me ouvindo bem? Então, primeiro, parabéns, Marcelo, pelo trabalho, pelo projeto. A ideia é muito boa. Sempre quando fala nessas fontes, né, do SNI, a gente fica meio com essa curiosidade. É uma coisa que a gente espera muito que saia, pelo menos eu espero muito que saia, porque eu sou muito curiosa com essa documentação, apesar de não trabalhar com ela, mas é muito instigante. Aqui, alguns pontos que eu achei interessantes no teu projeto. Primeiro foi não deixar essa análise só local. Aqui é uma coisa do programa daqui, a gente trabalha com história global, então essa coisa de fazer o link do local com o nacional, com o internacional, que é uma coisa que você traz ali no meio do seu projeto, é uma coisa muito interessante. Outra coisa que me chamou a atenção foi essa multiplicidade de papéis, né, da igreja que se aproxima do povo, mas apoia o golpe, depois acaba sofrendo com essa repressão. Então, achei interessante você ter destacado isso. Senti falta, como Cezinha falou, eu senti falta de você usar fontes no texto para exemplificar. O que é que você já achou? Como é que essas fontes se encaixam nessa análise que você está tentando fazer? Eu acho que ia enriquecer bastante o projeto você colocar algum exemplo. Fiquei com a dúvida, esses padres, por que você vai trabalhar especificamente com os padres canadenses? Tinha de outras nacionalidades, por que especificamente esses padres? Se eles estavam de passagem, qual era o contexto desses padres ali nessa paróquia? Acho que é uma coisa que você podia explicar melhor no projeto. E tem algumas coisas, quando eu comecei a fazer a minha dissertação, a Néia pegava muito no meu pé por causa de uma coisa que eu fazia, porque eu fazia parágrafos longos, e aí nesses parágrafos longos, às vezes a gente se perde, começa uma ideia, e aí você quer terminar essa ideia, mas você joga outra ideia no meio, e aí acaba ficando um pouco confuso. Então, nessa parte da redação, talvez você fazer essas frases menores e concluir melhor isso, fica mais fácil da gente entender o que você está querendo dizer ali no texto. Eu acho que fazer uma revisão nisso pode ser uma coisa interessante. Tem uma coisa que eu fazia na época, que era ler em voz alta. Toda vez que a Irineia brigava comigo por causa disso, eu pegava o pedaço ali em voz alta e dizia, realmente, não, tá confuso, dá para melhorar, e aí diminuir essas frases talvez seja uma coisa interessante de você fazer. E é isso, só isso, era pouca coisa que eu tinha para dizer. Tem outra coisa, teve uma disciplina que eu paguei aqui que é sobre memória narrativa, e basicamente a disciplina inteira era sobre entrevista, história oral, documentação. Eu posso mandar alguns textos para você, porque eu também senti falta dessa base de como é que você vai trabalhar, o que é que você já leu sobre história oral, como é que isso pode contribuir, de que forma pode ser feita. E aí, de repente, eu posso até mandar alguns textos, se você quiser, se você se interessar, para ajudar nisso aí. E é isso. Parabéns, Marcelo. Estou torcendo para que você passe na seleção, porque esse projeto promete, né? Muito obrigada, Nessa, querida. Agora, Marcelo, bora aí conversar com seus colegas. Depois a gente faz outra rodada, pessoal. Bem, quero agradecer a todos, né? Primeiro por ouvir a professora Irineia e o grupo por proporcionar esse momento de reflexão, e eu fico muito contente de estar dialogando com vocês, e por isso César, ou Cezinha, né, que a gente não se conhece pessoalmente, mas eu fico muito à vontade assim, e espero que vocês fiquem à vontade, porque é nesse diálogo que a gente vai, pelo menos para mim, vai refinando e ampliando a forma de ver. Eu não vou dizer para vocês que eu tenho uma certa dificuldade, que eu ainda estou, de certa forma, me organizando, porque minha formação em si foi na licenciatura, há um tempo atrás, depois a educação básica consome bastante, principalmente quando você trabalha 60 horas em 2 estados, e você deixa de ler, você deixa o mundo acadêmico, vai um pouquinho para distante, e vai o mundo das cadernetas, e das notas, dos trabalhos, do coordenador dizendo, olha, você tem o prazo para entregar tal data, tá? Né? E assim, eu fico feliz por minha formação aí na UFAL, na licenciatura, e desde que terminei
assim, ter a oportunidade de trabalhar aqui em Branquinho, no estado de Pernambuco e tal, mas também sentir a falta dessa parte e sei dessa carência que eu tenho, né? Então, tive que me afastar do estado de Pernambuco, disse, olha, o professor não enriquece, então vou ficar com o município de Branquinha. E hoje eu tenho bem mais tempo de trabalhar, mas sei que da minha formação ficou essa deficiência, até porque fiquei um tempo afastado, né? Vou começar os agradecimentos porque a professora Iriné e o Lier abriram as portas para que eu possa estar se reintegrando ao mundo acadêmico, né? De certa forma, voltar a essas discussões, porque a gente trabalha na educação básica, às vezes eu tenho turma só de 5º ano, 6º ano agora, antiga 5ª série, e é trabalhoso você às vezes, né? Mas eu estava sentindo falta, né? E o Lier possibilitou esse contato com as pesquisas de vocês, né? Que eu sempre participei, me afastei um pouquinho nos momentos que as aulas presenciais voltaram e às vezes não coincidia, né? E até vou fazer um pedido de desculpa a vocês aqui, porque no dia da reunião de Lier eu tô largando em Branquinho. Aí eu entrava no início da reunião, aí dava a hora de ir embora e pegar o carro, vem de uma coordenadora, né, de carona, e a coordenadora às vezes faz muito disparate. Acabava chegando no finalzinho da reunião, aí parecia que eu só entrei para assinar a frequência da primeira aula e assinar a frequência da segunda aula. Aí eu fui ficando até meio constrangido de entrar no primeiro momento, assistir 15, 20 minutos e depois chegar nos 15, 20 minutos finais, né? Então, até alguns de vocês, infelizmente, aconteceu isso, né? Já peço desculpa de antemão, né? Que é das circunstâncias, né? Para dizer. E na parte prática, todas as contribuições aqui que foram feitas, vou começar aqui pelo César, para mim são muito valiosas porque é o início do trabalho e eu sei que tenho que me aperfeiçoar, né? Digamos que o contexto que a gente viveu nos últimos meses também fez com que me engajasse mais do que me engajei nos últimos momentos para estar tentando reverter um voto para cá, um voto para lá, né, e a gente fica um pouquinho. Mas aí o que o César tinha me passado aqui, eu vejo com muita atenção, porque são coisas que eu me questionava mesmo, né? Nem ele levantou, questão do recorte temporal. Exatamente, eu tenho ainda essa dificuldade, né? Então eu tenho que rever, tenho que pensar, são contribuições que até você sugeriu o recorte da redemocratização de 1985. Então eu tenho que ver, né, os documentos que se tem para esse período e rever recorte. Eu tenho talvez o tempo que a gente fica assim sem escrever academicamente, você vai criando uns vícios, né? Vai fazendo uma estruturação do texto. Quando você vai lá, você olha aqui e diz, poxa, eu não consigo expressar. Às vezes eu tenho essa dificuldade eu acho que eu vou usando o argumento por repetição, né? E para enfatizar e acaba sendo redundante, porque é uma coisa que já estava lá e desenvolver melhor. E são técnicas de escrita mesmo de se fazer, concordo perfeitamente. Tá? E um outro ponto que você levantou, eu me inseri no projeto. Eu acho que eu me inseri demais. Né? Depois você vai fazer a autocrítica, né? Depois que eu já tinha mandado, tinha lá um verso que eu fui. Quer dizer, você
tem a subjetividade, você tem as suas motivações, mas concordo com você plenamente, né? E a gente tem que ter um certo limite, né? Outro ponto que você levantou, eu também, esse aqui eu senti até dificuldade de uma bibliografia e de conseguir algumas informações maiores sobre os padres. Eu tenho que ir à cura, eu tenho que conseguir uns arquivos, porque assim, muitas dessas informações eu consegui falar com a população, mas de registro, documentação ainda é deficiente, né? E eu acho que mais notas de rodapés, mais uma estruturação para a compreensão melhor de vocês, né? E até para mim mesmo, né? A estrutura do texto, né? Eu acho que, como o César falou, que faltou apresentar, realmente eu acho que eu me estendi muito, eu tenho esse vício ainda de escrita, né, de se estender e talvez falar muito, e faltou realmente apresentar um pouco os padres canadenses, quem eram, porque estavam aqui, e mesmo que fosse mais informações para a nota de rodapé, porque seriam mais informações orais, assim, da população que viveu, da comunidade, mais informação da comunidade, né? Então, vejo isso perfeitamente, sabe? Que é uma necessidade de reorganizar. O pré-projeto, ele, nesse sentido, foi uma coisa mais espontânea, né? Foi algo que fui colocando para fora, assim, visões múltiplas, às vezes um pouco desconexas em alguns pontos, que tem que ser que precisam ser melhor revistos, né? Concordo quando você fala da base teórica, eu ainda tenho essa dificuldade, eu até comentei por alto com a professora, né? Poxa, história social, inglesa, história política, essa relação de poder, então ainda me falta uma maior clareza, concordo perfeitamente. Você conseguiu ver algo que está deficitário e à frente a gente vai trabalhar, né? E por fim você relacionou trabalhar melhor os conceitos historiográficos, na história oral. Concordo também, porque até eu tenho essa dificuldade de entrelaçar talvez as metodologias, né? Porque o documento do SNI, eles têm uma linguagem, né, a Aline falou, de Estado. Aí você vai fazer a entrevista e a pessoa fala o que viveu, como viveu, né? Então, você olha no olho da pessoa, a pessoa que passou, que viveu aquele momento, que teve que viveu aquele momento. Então, realmente, a questão de definir e aprofundar elementos do conceito historiográfico, história oral, trabalhar com concepções de movimentos sociais, né? Eu queria trabalhar, eu ainda citei, mas não aprofundei, a Glória Gon, que ela trabalha da área de sociologia, né? Eu trabalho com movimentos sociais. Então, fazer essas amarrações melhor, né? E ter mais lucidez naquilo que eu pretendo trabalhar no projeto, né? Acho que isso daqui é muito espontâneo, muito faltando alguns aportes maiores teóricos, né? E outro ponto, quais as abordagens de serem feitas e reorganizar a estrutura do texto, concordo, e está refazendo, a necessidade está refazendo. Depois que a gente escreve, eu até disse, professor, eu não gostei, mas eu acho que é um primeiro passo de estar identificando isso,
vocês me ajudarem com o olhar externo, já que é nesse diálogo que a gente aprende. Né? Eu posso pegar o texto de manual de metodologia, seja qual for, mas aí você tem uma experiência de vida que, claro, é aquilo que eu leio e não consigo pegar uma essência, né? Então, todos esses pontos, César, concordo com você e vejo como uma necessidade de estar trabalhando, tá certo? Aline, levantou a questão de trabalhar com as fontes do Estado. Era essa eu tenho realmente essa dificuldade de ver, de trabalhar com as fontes do Estado, no caso desses relatórios, porque são uma linguagem um tanto muito seca, é uma linguagem muito classificatória, eles trabalham conceitos muito, eles são muito, como eu poderia dizer, eles trabalham de maneira resumida, não dá nem para trabalhar em si uma análise desse discurso desses documentos, não sei, acho que depende do tipo do relatório, né? Tem muito relatório muito classificativo, ele sintetiza muitas informações. E um ponto que talvez eu vou deixar, esse aqui eu vou perguntar à professora, ela não é a dona do projeto, mas ela pode, e a vocês também, né? Dar direcionamentos que a gente possa estar trabalhando, né? Porque quando a gente trabalha essas fontes, as fontes que eu peguei, que eu encontrei especificamente sobre esses padres que atuaram aqui na paróquia de Santa Maria Madalena, eles são muito resumidos, eles dão indícios, mas eles são resumidos e não são tanto. Mas assim, a gente consegue perceber no momento que eles começam a surgir, que é os momentos que há tensões com a elite local. É o usineiro, é o ex-governador, né? É a situação de ocupação de um poceiro que está há tantos anos na terra, que era até uma parte de um documento que eu queria mostrar a vocês, que chama a polícia, para dizer que está sofrendo uma violência. A polícia chega e vai bater no cara e vai dizer, não, quem tem direito é o dono da terra, que já está com os seus jagunços lá. O cara chama porque acha que está sofrendo a violência. Aí a vítima passa a ser o meliante, né? Então, essas situações assim de trabalhar com as fontes do Estado como fontes, indícios para que a gente possa trabalhar com outros elementos, né? As fontes do CIE nesse sentido. Aí, no meu caso, eu pensava em trabalhar junto com a história oral e também fazer um entrelaçamento com a imprensa progressista, a CONTAG, né? Mas é que não disse, é muita coisa, então acho que vai ter que ser filtrado, né? Não adianta querer lutar em todas as frentes e não se dar conta, né? Então acho que vai ter que soltar pela história oral, então as abordagens, entrevistas, ver a dimensão, encontrar essas pessoas, né? E até alguém, eu teve uma pessoa, um professor da Estadual de Goiás, que eu participei de uma discussão, que ele disse, olha, cuidado com as fontes, porque as fontes orais desse pessoal, eles estão hoje, amanhã não estão, pode não estar, né? Então, assim, são elementos do projeto que a gente tem que ter algum cuidado. Então, entrelaçar as fontes do CIAN, do SNI, com a história oral. Também esse é o desafio metodológico dessa amarrada, né? Ou se não der para fazer essa amarrada, pegar a concepção que a Vanessa tinha.
se eu não tiver trocado aqui, de trabalhar assim, ou foi além de trabalhar uns elementos dos padres, do clero, né? Não está misturando tanto. A Faline, que ela tinha ali, olha, um ponto, pode se depois eu gostaria do material da professora Gisele, entendeu? Eu acho que vai ajudar. Já que ela trabalhou com os padres italianos e foi em cima da documentação do CIAN, é um pouco parecido. Tem alguma relação com o professor Montenegro da UFPE, que também ele trabalha com alguns padres, só que ele faz entrevistas de vida e tal. Então, eu acho que são materiais que colaboraria. Eu ficaria muito grato se você tiver, poder mandar para mim ou me indicar. Você já deu o nome aqui da professora, eu vou procurar também, certo? E ver. Por fim, a Aline tinha perguntado uma coisa que eu tinha me perguntado também. Quem são esses agentes? Porque eu fiquei curioso, assim, tem um documento que é um manifesto que o Padre Emílio escreve com a missa de domingo, que é o Manifesto da Solidariedade. Ele vai dizer que ele não é comunista, ele vai ter que dizer que ele está trabalhando, atuando junto dessa comunidade, desses indivíduos do campo, a fim de esclarecer sobre os direitos deles, mas isso não quer dizer que ele é comunista. E também não quer dizer que ele quer que as pessoas tirem as terras de certas pessoas, mas que eles têm um direito. Por exemplo, esse fato específico era sobre poceiros que viviam há mais de 10, 15 anos na terra. Aí chega do dia para a noite, vão expandir a lavoura canavieira, aí passa por cima. Não quer saber se ele tem ligação de 1, 10 anos, se ele viveu a infância. Então, você é cortado, tirado de uma missa de domingo. E esse panfletozinho da missa chega no CIAN. Poxa, o agente acertou justamente o dia da missa, e ele foi justamente naquele dia, ou foi alguém que viu aquele saque? Não, peraí, eu tenho que encaminhar isso a alguém lá para ter atenção com esse indivíduo aqui, né? Então, quando você fez essa fala dessa questão, quem são esses agentes? Porque quando você pensa nas grandes centros urbanos e tal, você tem pelo menos eu tenho a impressão de que o monitoramento, o acompanhamento é mais próximo. Mas quando você parte com uma cidadezinha com menos de 50 mil habitantes, encravada na zona da mata e tal, aí tem alguém lá assistindo a missa para pegar o panfletozinho que fala sobre a questão da solidariedade, aos poceiros e tudo mais, para mandar para um agente, ou o agente estava lá. Então, são questões assim, a nível de local, que me chama a atenção, né? Então, quando o Alan me falou quem são esses agentes, eu me lembrei logo disso, né? Poxa, num dia de domingo, em que o padre não avisou, só fez o panfleto, tem alguém lá, justamente para pegar esse panfleto. Era um agente que foi lá, ou era alguém que estava assistindo a missa e não ficou contente e mandou, né? Então, esse ponto. E, por fim, da Aline e da Vanessa, também quero agradecer aqui que ela disse que achou interessante a questão da história global, né? Tentar pensar além do local, né? Concordo contigo, Vanessa, em relação às fontes no projeto, e até assim, por eu ainda não ter ainda muito definido da extensão das fontes, talvez eu tenha aprendido a mais fazer um relato, uma descrição, do que fazer uma análise dentro do projeto, né? Então, acho importante mesmo também ter e poder indicar como vai ser trabalhado, né? A gente tem no grupo trabalhado isso com a professora Irineia, né?
E aí faltou em cima do projeto, né? E alguns pontos, né, de realmente que converge com que o César, acho que todo mundo consegue ver que a leitura às vezes está um pouco truncada, porque os parágrafos são longos, então tem que rever a forma de estrutura, né, escrita. E também, por fim, se a Vanessa tiver os textos sobre memória e narrativa da disciplina e puder me indicar ou repassar algum material, vão ser bem-vindos, porque já que é um períodozinho de férias, nesse recessozinho, a gente já vai abrindo para as leituras e complementando. Professora Irineia, passa a falar para a senhora, depois que vai fazer os agradecimentos, certo? Tá certo, Marcelo. Gente, aquela coisa feia, né? Eu tenho um outro momento depois, combinado aí com os professores, e aí eu queria falar logo para poder não perder a oportunidade também de dialogar, e eu fico muito feliz assim com esses nossos momentos de debate coletivo, em que a gente está de fato se ajudando, né, para avançar aí nas pesquisas. Então, fico bem contente, fico feliz aí com as contribuições de todos. Marcelo, de fato, está no início, né, ele está começando a pegar de novo o jeito e começando a pensar de maneira sistemática na pesquisa. Aí, Marcelo, juntando um pouco assim das sugestões que os colegas deram, mas que você tem plena consciência delas, eu acho que a sugestão da Aline em relação ao recorte do objeto, ela é muito necessária. De repente é isso, de repente eu sei que te interessa muito a questão da terra, ela é central, mas ela não precisa ser o objeto central. Eu acho que você pode circunscrever todas as ações essa ação da igreja, essa atuação dos padres estrangeiros, dos padres canadenses aí, que eles foram atuar exatamente nas questões locais, as questões de necessidade, que era a questão da terra. Então, assim, a gente está lá no trabalho junto ao Séfora, né? Nós, você, eu e a Cris e o Ítalo, tentando exatamente lidar com essa questão da igreja na ditadura militar. Então, eu acho que se você pegar o recorte, que é o recorte do nosso projetão, mas eu pelo menos aí adaptar, vamos supor que a atuação dos padres canadenses, aí ela foi de fato mais forte nos anos 70, 80. Pega 70, 80, não tem problema. A ditadura, ela está presente, então você em algum momento teria que fazer esse retrospecto no sentido de pensar o processo, né? Quer dizer, olha, ditadura militar... a documentação, que é essa documentação que você está olhando, que é a documentação do SNI, como a Aline bem lembrou, e César e Vanessa também, de uma certa forma por conta dessa questão da fonte, a gente entende que é uma fonte da repressão e ela é uma fonte que foi produzida com uma intencionalidade muito específica. Ela está servindo a comunidade de informação e a comunidade de segurança. Então, aquela discussão toda que a gente fez lá no grupo Igreja Ditadura, sabe, em torno do SNI, você tem que incorporar no seu projeto com a bibliografia que a gente já discutiu, né, do Carlos Fico, né? Então, o que é o SNI, o que ele está produzindo, por que ele está produzindo essa documentação? A igreja, em relação à vigilância do SNI, também a gente já fez a leitura, o livro do Paulo César Gomes, a gente debateu juntos o livro inteiro. Então, também é outra leitura que você tem que assimilar no projeto, né, para ajudar. Porque o que acontece? Vamos supor que são etapas, a gente não consegue lidar com tudo numa única pesquisa, ainda mais uma pesquisa de mestrado que é só 2 anos, mas aí você faz o início, olha, eu vou começar aqui fazendo esse mapeamento da atuação dos padres estrangeiros, sabendo que dentro dessa relação da igreja com a ditadura, os padres estrangeiros, religiosos estrangeiros, homens e mulheres, foram muito visados, né? Então, o fato deles serem estrangeiros é uma questão que alerta, né, os agentes do SNI, quer dizer, né, os militares. Então, a gente precisa atentar. E aí, a pergunta que a Aline faz, né, quem eram esses agentes, que você já começou a responder, realmente, a gente vai olhar caso a caso, documento a documento, dossiê, relatório, porque depende do documento, né, se é só uma informação, se é um relatório, se é um dossiê. Se são de fato os agentes de campo, eles não assinam.
Mas alguns dossiês, eles são, vamos dizer, compilados e eles têm um analista que faz uma opinião, ele vai dar uma opinião para o seu superior para que de repente aquilo tenha um andamento, né? Já juntou ali todos os pedidos de busca, apreensão, tem toda aquela, vamos dizer, o cotidiano ali da articulação dessas informações, depois você vai dar um passo a mais num processo ou que seja numa repressão. Então isso a gente tem que analisar de caso a caso, de documento a documento. Mas, por exemplo, para Alagoas, que eu acho que importa para o nosso tema, ou pelo menos para essa questão da relação da Igreja Católica com a ditadura, é o fato de que os militares, eles levantaram nomes de padres que poderiam colaborar com o regime. Então nós temos na documentação do SNI nomes dos padres que seriam favoráveis e poderiam colaboradores. Então não é só os padres, vamos dizer, né, que são os padres subversivos, os que vão ser considerados agitadores, que eles estão mapeando, eles também estão interessados em saber quem são seus apoios. O Fernando Iório, que foi bispo, não foi bispo em Palmeira dos Índios, Fernando Iório? Dom Fernando Iório, nunca ouviram falar? Ele foi bispo. Se não me engano, ele foi bispo em Palmeira. Ele era um dos que eram indicados como um possível colaborador. O Fernando Iório, ele deu um depoimento durante o IPM, o IPM que a Séfora está estudando do padre, o seu padre lá, Séfora, o Cavalcante. O Fernando Iório deu um depoimento lá. Ele foi dar depoimento, dar suas opiniões sobre o padre. Livrou a cara do padre, disse que ele não era comunista não. Mas ele estava envolvido nos sindicatos rurais, etc, etc. Então, os sindicatos rurais, a atuação da igreja com os sindicatos rurais, ele entra aí nesse aspecto, na atuação dos padres aí. Então, é claro que, fazendo um recortezinho que vai pegar, mas pensa, o que você precisa resolver o que eu quero estudar? Se é os padres, a atuação deles, e a questão da terra entra por conta da atuação deles, ou se é a questão da terra. Porque aí muda o foco, aí muda o recorte e muda as fontes. Porque é claro que te ajuda se você tem o documento do SNI, mas como é que chama? Lá que você falou, né? Tem imprensa, tem história oral. Dá para trabalhar, não é problema você usar essas diferentes fontes. A única questão é o que vai te dar o fio condutor. É o seu problema, o seu objeto, aquilo que tu quer. Porque a fonte ela pode te dar milhares de possibilidades, muitíssimas coisas. Mas se você afinala ali, bem, o problema que eu tenho que resolver é esse, manda o sim, Flor, pode deixar. O problema que eu tenho que resolver é esse, então eu vou procurar nas minhas fontes, eu vou fazer uma leitura crítica da fonte que busque essas questões. Se a fonte não está falando nada daquilo que eu estou querendo saber, talvez a minha pergunta está mal elaborada. Então, a abstração que eu faço da pergunta e a pesquisa empírica vão estar em diálogo constante. Você vai estar o tempo todo perguntando, observando a fonte, fazendo a leitura crítica, vendo a bibliografia, vendo o conceito, e aí buscando aprimorar. Mas para fechar o projeto, eu acho que essa definição do objeto, do recorte temporal, vai ser o primeiro passo para você conseguir, de fato, reestruturar tudo que você quer, você precisa reestruturar nele, né? Então, assim, desculpa aí, eu falei muito, eu vou passar já para a Fabrícia, porque, como eu falei, eu tenho um outro compromisso, gente, e aí vocês me desculpem, até às 6 horas eu vou precisar sair. Mas vai lá, Fabrícia, por favor. Oi, o meu comentário é bem rapidinho. Vocês estão conseguindo me ouvir legal, né? Tô carregando inflamado. Marcelo, o que tem me ajudado muito desde a construção de projetos de mestrado, de doutorado e tudo mais, é retornar às raízes da graduação. Então, eu pego muito para ler aquele livro do José de Assunção Barros, que é o projeto de pesquisa e história. Estou sempre relendo ele, porque a gente fica muito confuso com o que é metodologia, o que é teoria, a forma que você esquematiza um projeto, entendeu? Então, pode ser que te ajude a estar reorganizando seu projeto, para que ele não fique confuso. Tem umas aulas também no canal USP, do professor Marcos Napolitano, e ele vai de início também, entendeu? Explicando
Você tem um objeto de pesquisa, o que você quer fazer com isso? Esse realmente é o seu objeto? E como que você vai destrinchando? Eu acho muito importante. Porque a gente não está imune a isso. O tempo todo a gente fica perdido, entendeu? Vai fazer uma apresentação de trabalho em evento de história, a gente se perde, como que é um resumo e tudo mais. Porque é muita ideia, é muita informação, é muita fonte. Então fica essa dica aí, é só um ponto mesmo, entendeu? Para ver se te ajuda a reorganizar melhor o seu tema, que parece ser bem legal. Tá bom? É isso. Valeu. Obrigada, Fabrícia. Você tá meio rouquinha, hein? Tá gripada, Flor? Cuida aí. Então, eu não sei, Belo Horizonte tá chovendo muito, né? Tipo, tá uma chuva torrencial, tá sendo até motivo de muita preocupação. E aí eu acho que eu acabei gripando. Eu espero que não seja um Covid, mas eu tô com a garganta bem inflamada. Eu acordei e passei muito mal à noite. Mas vamos aguardar, eu acho que é só um resfriado. Se cuida, por favor. Marcelo, então eu passo para ti e você já pode fazer também suas considerações que você queria fazer. Tá bem. Fabrícia, melhora, né? Repousa aí, aproveita o final de semana. Ainda não estou no final de semana, mas estamos próximos. Mas descansa aí para ficar boa. Ficar bem, né? Não, para encerrar, eu quero agradecer a todos. Um ponto que eu acho que lá no fundo eu já tinha que em relação à questão do objeto mesmo de pesquisa. Então, eu acho que comecei com a questão do campo, e aí está faltando mesmo de pegar o objetivo mesmo, o objeto, fechar que o objeto é esse e o que circunda o objeto, trabalhar, né? Então, essa questão do recorte do objeto faz parte da reflexão que é preciso ser feita, né? Por fim, quero fazer os agradecimentos, né, a todos, né, o pessoal do LIER. Tive só uma oportunidade antes da pandemia de participar de uma reunião que eu fui meio de penetra com um colega que ia fazer a seleção e não conhecia a professora. Eu disse, eu não conheço, mas eu chego lá e pergunto quem é e te apresento, se for possível, né? E depois veio a pandemia e ficou nesse sentido a distância, mas espero poder estar próximo, quem tiver, né? E agradecer ao LIER, né? Porque eu estou me inserindo, estou voltando a esse mundo acadêmico e essas questões de a experiência de vocês tem me ajudado, e esse momento para mim é muito rico, porque nesse debate eu fazendo autocrítica, eu sabia, ó, isso aqui eu não tô gostando disso, isso aqui não tá, mas assim, vocês indicam e mostram caminhos, tá certo? Aí eu quero agradecer muito a todos, ao LIER, e também a professora Iriné, por ter possibilitado de participar do grupo de pesquisa dos agentes de movimentos católicos nos arquivos do SNI, está me ajudando bastante, e os colegas também lá do grupo, né? Então tem esse agradecimento imenso a ser feito, e assim, para mim é um prazer, eu me sinto muito à vontade, e me sinto à vontade de estar aprendendo, e vocês me ajudam no momento que indicam, isso aqui pode ser feito dessa forma, ter essas possibilidades, né? Então eu sei que estou aqui para estar melhorando, e dialogando com vocês faz com que eu possa estar me aperfeiçoando, né? Agradeço do fundo do coração. Cezinha, fique à vontade, eu sei que você só faz para o bem, né? Então eu não me constranho de forma alguma em qualquer ponto, porque quando tem alguma questão também que eu não entendo, ou algum colega que eu acho que eu posso contribuir em alguma coisa, eu também faço da melhor forma a estar ajudando, tá certo? Professora, encerrando para poder estar livre, muito obrigado, pessoal. Como é a última reunião, desejo a todos boas festas de final de ano, que todos estejam bem, que no futuro a gente possa se ver pessoalmente, ou se for nesse mês, mas que 2023 a gente possa estar aqui junto, e tudo de bom para todos. Muito obrigado. Sim, quem me prometeu material, depois eu quero. Ali nesse, depois eu faço a ideia para fazer a ponte. Eu já anotei aqui também as dívidas.
Pessoal, acho que é uma ótima ideia da Fabrícia a gente fazer aí um print da galera, mas eu vou fechar aqui a gravação. Por favor, espere um momentinho. É nóis.